Volume 2. Capítulo 56. Depois de ter saído em segurança da cela da prisão, Caim dirigiu-se para a mansão com Eric. Eric ainda se estava a rir, lembrando-se do que tinha acontecido na prisão, enquanto caminhavam. Mas mesmo assim, Caim ainda estás fora de ti, como de costume, tens de ter sempre à mão provas de que és um nobre, está bem. Se não prestares atenção a estas coisas, só vais causar problemas aos outros. De facto, se ele quisesse ser tratado como um plebeu, mas na realidade era o chefe de uma família nobre, os problemas estavam destinados a surgir. Este caso era um exemplo perfeito, no mau sentido. Para ser sincero, só vim aqui para conseguir um ponto para o qual me pudesse transferir com magia de transferência, mas depois vi as fontes termais e quis entrar nelas de qualquer maneira. Caim explicou a Eric enquanto coçava a cabeça. Caim, gostas de fontes termais? Se sim, temos na mansão fontes termais muito melhores do que as que encontrarás em qualquer estalagem, queres ir? A sério? Adorava. Caminhando um pouco atrás de Eric, Caim levantou os dois braços em sinal de celebração. Para estares tão feliz, estavas mesmo ansioso, não é? Vou mandar fazer um para ti imediatamente. Eric sorriu e dirigiram-se para sua mansão. A mansão era mesmo digna de um duque. Embora chamar-lhe castelo pudesse ser mais correto. Não estava à altura dos padrões de um castelo real, mas com as suas paredes brancas e tamanho, era absolutamente deslumbrante. Dentro do salão principal da mansão, um mordomo e várias criadas já se encontravam alinhados. Por favor, acompanhem o Visconde Caim ao quarto de hóspedes. Eric chamou uma criada que estava por perto, que fez uma vênia educada e, dizendo a Caim, por aqui, por favor, conduziu-o. Tenho algumas coisas para fazer, pode esperar no quarto de hóspedes? Falo contigo quando acabar, por isso tem calma até lá. Sim, entendido. Guiado pela criada, Caim dirigiu-se ao quarto de hóspedes. A decoração dos móveis era simples, mas como combinava com a atmosfera do quarto, dava uma sensação de glamour. Vou preparar um chá preto. Num canto do quarto, a empregada deitou o chá preto, que já tinha acabado de fazer, do bule para uma chávena. O cheiro agradável do chá que se espalhava pela sala fez crescer água na boca de Caim. Obrigado. Agradecendo a criada, Caim levantou a chávena e levou-a à boca. Delicioso. Embora Caim pensasse que o chá feito na sua própria mansão era delicioso, este chá espalhou um sabor refrescante e calmante pela sua boca. Estas são as folhas de chá da melhor qualidade que podem ser colhidas aqui no nosso território. Agradeço o vosso elogio ao dizerem que é do vosso agrado. Sua Excelência estará aqui em breve, por isso espere até lá. A criada fez uma reverência e depois retirou-se para ficar junto à porta. E, em pouco tempo, o Duque Eric entrou na sala. Sentou-se em frente a Caim. A criada, sem palavras, recomeçou a preparar o chá e, quando terminou, deitou-se à frente de Eric. Desculpem a demora. Estava a perguntar sobre o incidente que aconteceu. Adeleeta e o Noel podem entrar e fazer-nos companhia? Sim, não me importo. Caim acenou com a cabeça. Eric acenou à empregada para dizer aos outros dois para entrarem no quarto. Dois homens entraram pela porta agora aberta. Escusado será dizer que um deles era Adeleeta. E o outro parecia ser mais do tipo literário, um pouco mais velho do que Adeleeta. Os dois foram e colocaram-se atrás de Eric. Vou apresentar-vos mais uma vez o Visconde Caim. Este é o meu filho mais velho, Noel, que é o vice-governador daqui. E, embora já o conheçam, este é o meu segundo filho, Adeleeta. Os dois fizeram uma vênia ao serem apresentados. Caim, de pé, também se apresentou. Chamo-me Caim von Silfordrintor. Prazer em conhecer-vos. Cumprimentou-os, fazendo uma ligeira vênia, e depois voltou a sentar-se. Visconde Caim, relativamente a este caso, e lamento imenso. Apesar de estar sentado, Eric colocou as duas mãos sobre a mesa e fez uma profunda vênia. Ei, pai! Pai! Atrás dele, os seus olhos arregalaram-se de surpresa. O pai,
que era um nobre do mais alto nível, um duque, tinha inclinado a cabeça a um rapaz que era um nobre de nível inferior ao dele, um visconde. Normalmente, isto era impensável. Caim ficou igualmente surpreendido. A atmosfera à volta de Eric, que normalmente andava por aí a dizer piadas e a sorrir, tinha mudado completamente. Duque Eric. Vá lá, por favor, levanta a cabeça. Caim chamou rapidamente por Eric. Com estas palavras, Eric levantou finalmente a cabeça. Obrigado. Não importa que sejas filho de um duque, ou que não tenhas mostrado provas de que és um nobre, a tua resposta em relação a este caso foi completamente errada. Para ameaçar o Visconde Caim com lèse-majesté, não seria estranho que Deleeta fosse castigado. O rei, ao tomar conhecimento deste caso, poderia até dar autorização ao Visconde de Caim para castigar Deleeta com lèse-majesté, independentemente de ser filho de um duque ou não. Por isso, como chefe de família, para não falar de pai, queria pedir desculpa. Comparado com o rosto calmo habitual do Duque Eric, desta vez ele estava realmente sério. Aceito as tuas desculpas. Porque não me devia ter esquecido que tinha comigo a prova de que era um nobre, e devia tê-la mostrado imediatamente. A culpa é minha. Uma vez que vamos ser cunhados num futuro próximo, também eu gostaria de pedir desculpa. Caim também pediu desculpa, baixando a cabeça. Quando Caim levantou novamente a cabeça, a expressão de Eric tinha voltado à sua calma habitual. Caim obrigado. E então? Esta é a noiva do Silk para ti. Alguma queixa? No entanto, Deleeta, como castigo por esta vez, vais ficar em prisão domiciliária durante 1 mês. Eric chamou os dois atrás dele, que acenaram com a cabeça às suas perguntas. Entendido. Visconde Caim, lamento muito o que aconteceu. Deleeta baixou a cabeça. Mas, mesmo assim, não se pensaria que ainda tinhas apenas 10 anos, como o Silk. Percebo por que é que és o chefe de família. És demasiado bom para o Seda. O filho mais velho, Noel, também ficou impressionado. E, naturalmente, também és forte, não és? Já és muito mais forte do que a Tifana, a comandante dos Cavaleiros Reais, certo? E como aventureiro, já tens uma classificação A. O comandante dos Cavaleiros Reais era famoso entre os cavaleiros do país como um maníaco por combate. Deleeta, ele próprio um cavaleiro, não conseguiu esconder a sua surpresa. Perante as palavras de Eric, Deleeta engoliu. E pronto. Vamos ao assunto principal, sim? Caim, por que é que vieste para esta cidade? Eric fez de repente uma pergunta simples. Caim tinha lhe explicado antes que tinha vindo registrar um ponto para transferência, mas parecia que só isso não tinha convencido o Duque. Caim olhou para as duas pessoas atrás de Eric, que, ao reparar nele, lhes disse para saírem da sala. Claro que ele disse à criada para fazer o mesmo. Depois de fazerem uma última vênia, Noel e Deleeta saíram da sala com a criada. Como Caim ficou agora sozinho na sala com Eric, começou a explicar. A verdade é que eu tinha planos para vir a esta aldeia com Seda e a Teles, quero dizer, Sua Alteza Princesa Telestia, durante as férias de verão, mas depois aconteceu que eu teria de acompanhar o Santo Sama e, como eles disseram que era uma pena eu não poder vir para cá, pensei que podíamos passar algum tempo aqui se usássemos a minha transferência, por isso vim para cá para registrar um lugar para onde pudesse transferir. Como não posso transferir para um sítio a não ser que já lá tenha estado pelo menos uma vez? É assim, e mais mesmo assim, só tiveste estes 2 dias de folga, certo? Como vieste para aqui? Não me lembro de a minha carruagem ter sido ultrapassada. Ah, eu voei no céu. É mais rápido assim. Com a explicação de Caim, um sorriso surgiu no rosto de Eric. Hu, estou a ver, o céu, Nem sequer tinha pensado nisso. Tu és mesmo diferente, Caim. Inventas as coisas mais malucas. Consigo perceber por que é que o rei está sempre a queixar-se de ti. Caim imaginou o rei a queixar-se incessantemente ao primeiro-ministro Magna. No entanto, não me lembro de ter feito nada demasiado problemático. Respondeu Caim enquanto coçava a cabeça.
Oh, certo, Caim Kun, fontes termais, certo? Já devem estar prontas. Vai em frente e entra. Deviam mesmo esperar pelas fontes termais nesta mansão. Quando estiveres lá dentro, vamos jantar juntos. A sério? Com certeza. Depois de terminarem a conversa, Eric tocou uma campainha que estava em cima da mesa. Imediatamente, bateram a porta e, depois de receberem autorização para entrar, a empregada que tinha preparado o chá entrou na sala. O Caim Kun quer ser levado para as fontes termais, podes guiá-lo até lá, por favor? Caim fez uma vênia a Eric e saiu da sala de recepção. Depois, guiado pela empregada, dirigiu-se para o vestiário. Aqui estamos. Eu ajudo-o a despir-se. Caim parou a empregada que estava a tentar tirar-lhe a roupa. Consigo despir-me sozinho perfeitamente. Além disso, pode sair, por favor? TCH, entendido. Então, se me dão licença, estarei à espera lá fora. Por que é que ela vai TCH e esta criada? Caim certificou-se de que a criada tinha saído do quarto de vestir e começou a tirar a roupa. Guardou as roupas na sua caixa de objetos. Depois, pegando numa toalha, abre a porta da casa de banho. Oh! Impressionante! À sua frente estava uma casa de banho tão grande que podia conter dezenas de pessoas ao mesmo tempo. E depois, havia a casa de banho ao ar livre que continuava até ao exterior. Caim ficou impressionado com a vista. Quero ficar aqui o máximo de tempo possível. Murmurando involuntariamente os seus verdadeiros pensamentos, lava o corpo com um balde de água quente e depois mergulha na banheira. Oh, e isto é bom! Esticou as pernas e descontraiu-se, deixando que a sensação agradável penetrasse em todo o seu corpo. Movendo-se em direção à banheira ao ar livre, ela relaxou da mesma forma. Isto é mesmo melhor. Como ele tinha memórias de um japonês, poder mergulhar completamente numa fonte termal trouxe-lhe um momento fugaz de felicidade. Enquanto Caim relaxava no banho, a porta do camarim abriu-se de repente. Quando se apercebeu do barulho e se virou, era a criada de antes, vestida com um roupão fino. Caim-sama, vou lavar-te as costas. Para. Eu estou bem. Eu consigo fazê-lo sozinho, está tudo bem. Caim parou desesperadamente a empregada. Como ela só estava a usar um roupão fino, as linhas do seu corpo eram bem visíveis. Mostrava-se bastante, fazendo-a parecer bastante sensual. Foi por isso que Caim a parou freneticamente. Mas depois vou ser repreendido pelo Eric-sama. Pelo menos deixa-me lavar-te as costas. Eu estou bem. A sério, está tudo bem. É uma pena e entendido. A empregada fez uma vênia enquanto fazia uma careta de desapontamento e regressou ao vestiário. Caim suspirou. Como a sua vida anterior tinha sido a de um estudante do liceu, embora o seu corpo não fosse luxurioso, a sua mente era certamente. A sério, deixa-me em paz, está bem? Caim afundou-se na banheira até a boca. Volume 2. Capítulo 57. Depois de ter desfrutado das águas termais, Caim certificou-se de que a empregada de antes tinha saído com certe, depois foi para o quarto de vestir, tirou uma muda de roupa da sua item box e vestiu-a rapidamente. Secou o cabelo encharcado com magia. Isso foi muito bom. No seu mundo anterior, bebia-se café com leite, mas não havia maneira de o fazer neste mundo. Afinal de contas, a última vez que tinha bebido café tinha sido em casa de Yuya, e Caim ainda não tinha regressado. Quando saiu do quarto de vestir, a empregada estava lá à espera, depois de ter voltado a vestir a sua roupa de empregada a partir do roupão de banho. Caim-sama, ainda falta algum tempo para o jantar ser preparado e, como tal, Sua Excelência está à sua espera na sala de recepção. Ela falou com ele como se nada tivesse acontecido antes. Caim suspirou e, seguindo a criada, regressou à sala de recepção de a pouco. A empregada bateu à porta e, depois de uma voz responder "pode entrar", abriu a porta. Caim-kun, como estavam as termas? Estou muito orgulhoso das que existem aqui nesta mansão. Foi muito bom. Tanto que quero voltar a entrar.
Sentado frente a frente com Eric, Caim partilhou a sua opinião honesta. Ao ouvir isso, Eric fez uma cara de satisfação. Serás o meu genro dentro de momentos, por isso podes vir cá sempre que quiseres, está bem? Podes até vir aqui instantaneamente com a transferência, certo? Quando chegar à altura, então, estarei ao teu cuidado. A empregada colocou o chá preto que tinha preparado no outro extremo da sala à frente deles. E depois, Caim, foi decidido que os aventureiros que te atacaram hoje se tornarão escravos mineiros. Esta terra pode ter fontes termais, mas as nossas minas também são famosas. Por isso, vão trabalhar lá durante 10 anos. Desembainhar as suas espadas dentro da cidade já é mal o suficiente, mas depois ainda vos atacaram. Falou-se em dar-lhe simplesmente a pena de morte, mas acabamos por decidir torná-los úteis como escravos mineiros. Caim acenou com a cabeça. Afinal, ele tinha sido atacado dentro da cidade. Caim também percebeu que eles não tinham muitas hipóteses de se safar. Aqui está o dinheiro pelo qual conseguimos vender os escravos mineiros. E depois, eu adicionei um pouco mais como um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Eric entregou um pequeno saco a Caim. Olhando para dentro, Caim viu várias moedas de platina e ouro. Isto não é demasiado? Mesmo que as tenhas vendido a um traficante de escravos, de certeza que não recebeste tanto por elas. Sim, como eu disse, indemnizações. Os escravos foram vendidos por um total de 5 moedas de ouro, e o dinheiro da reparação é de 5 moedas de platina. Caim pensa que a culpa de ter ido parar a prisão é toda sua, pois não comunicou corretamente com Deleeta. E depois o chefe de uma família do Cal baixou a cabeça à sua frente e pediu desculpa. E agora o facto de o próprio Duque lhe dar dinheiro para a reparação já era difícil de suportar. Mas isto é demasiado. Caim, estás a desenvolver Drintor, não estás? Ouvi dizer que construiu uma muralha 2 vezes maior do que a anterior à volta da cidade num só dia. Ao desenvolver uma cidade, todos os tipos de custos aparecerão. Por isso, devias usar o dinheiro que te dei. Como que para impedir Caim de falar, Eric explicou. Não havia maneira de Caim ignorar o facto de ele estar a ser tão atencioso. Entendido. Então vou fazer o que dizes e aceitá-lo. Caim guardou o saco no bolso e fez uma vênia a Eric. E agora que já acabamos, vamos jantar. A cozinha daqui é bastante deliciosa, se é que o posso dizer. Saindo da sala, Caim seguiu Eric. Quando chegaram lá, toda a gente parecia já ter chegado à sala de jantar. Naturalmente, Noel e Deleeta estavam lá, assim como 2 mulheres que Caim pensou serem provavelmente as suas esposas. Havia 2 lugares à cabeceira da mesa, lado a lado. Eric sentou-se num deles e fez sinal para que Caim se sentasse no outro. Como ele era também o chefe de uma família nobre, Caim não teve outra escolha senão sentar-se ao lado de Eric. Quando todos se sentaram, encheram os copos para um brinde. Como Eric e o resto da sua família eram todos adultos, receberam vinho, enquanto Caim recebeu chá gelado. Embora já tenha passado muito tempo, o Visconde Caim veio visitar-nos hoje. Houve alguns mal-entendidos, mas ele será o marido de Silke num futuro próximo. Gostava que nos dessemos todos bem a partir de agora. Então, saúde. Todos levantam os copos num brinde e bebem o conteúdo. Depois do brinde, todos se apresentam. Afinal, uma das mulheres era a mulher de Noel e a outra a mulher de Deleeta. A Seda tinha uma irmã mais velha, mas como esta era bastante mais velha do que ela, já se tinha casado. Também tinha o príncipe herdeiro, o que significava que agora vivia no Castelo Real. Por outras palavras, ela era esposa do próximo rei. Apesar de ter estado muitas vezes no Castelo Real, a única vez que conheceu outros membros da família real para além de Teles e do rei foi quando recebeu o título de barão. Como ele acabava sempre por ter conversas com Teles que não deviam ser divulgadas, não tinham outra alternativa senão encontrarem-se sempre numa sala fechada. As criadas dividiram a comida de uma grande travessa e colocaram na frente de todos. O cheiro delicioso fez cócegas no nariz de Caim. Como esta é uma zona bastante montanhosa, podem apanhar-se cabras montesas com bastante frequência. Explicou Eric.
Caim meteu a comida na boca com uma faca e um garfo. O molho que lhe inundou a boca era realmente muito saboroso. Continuaram a comer a comida posta na mesa, saboreando o gosto de cada bocado de comida. Também conversavam entre si enquanto comiam. Caim: vieste diretamente da capital real para aqui? Caim abanou a cabeça em resposta à pergunta de Eric. Não, conheci o Visconde Santos no caminho e acabei por ficar na sua mansão durante uma noite. Eric ficou surpreendido com a resposta de Caim. Esse Sr. Santos? Esse velho teimoso pediu-te para passares a noite no vosso primeiro encontro? De facto. Caim contou a Eric como estava a caminho do território de Malbec quando viu uma carruagem a ser atacada por ladrões e decidiu ir ajudar a derrotá-los. Como ainda não tinha confirmado com Sarah que Santos era realmente o seu avô, Caim manteve-se em silêncio sobre o assunto. Estou a ver, acho que sou capaz de o conseguir. Eles lá são uma família matrilinear, por isso aposto que ele te disse, torna-te meu neto, ou algo do gênero. Afinal de contas, eles têm um filho da tua idade. Foi assim, sim. Caim riu-se do facto de ter sido exatamente como Eric o descrevera. No teu caso, Caim, estou um pouco preocupado por teres cada vez mais mulheres. Atualmente, tens 3, incluindo a Silk, certo? É muito raro, mesmo para um nobre, ter 3 noivas na tua idade. À medida que bebia mais e mais álcool, Eric tornava-se cada vez mais falador. Não, de maneira nenhuma vou aumentar o número ainda mais se eu puder evitar. Pergunto-me se isso será verdade. Por falar nisso, também tens de ir dizer olá à casa da família da comandante Tifana, não é? Na verdade, Caim tinha planeado chegar a Malbec e ficar lá apenas um dia, antes de ir para o território de Leeber, mas os seus planos tinham dado para o torto. O que queres dizer com a casa da família do comandante dos cavaleiros? Perguntou Deleeta. Ainda não vos disse. Foi decidido que Sua Alteza Princesa Telestia, Seda e Lady Tifana serão as noivas de Caim. O quê? A comandante dos cavaleiros reais era famosa pela sua mania de batalha dentro do reino. Ela também era famosa por sempre se gabar de que só se casaria com alguém mais forte do que ela. Ele já era mais forte do que Lady Tifana aos 5 anos de idade. Que bom para ti, não é? Se ele te tivesse atacado mesmo? Bem, sim. Eric não disse mais do que isso. Mas Deleeta ainda engolia a saliva. Ele podia facilmente imaginar como teria sido o seu futuro. A propósito, vais passar aqui a noite, certo? Nós também preparamos tudo para ti. Caim poderia ter usado magia de transferência para transferir de volta para a capital real, mas como o único que sabia sobre isso era Eric, ele assentiu. Eu acho que vou voltar para a capital real amanhã, mas por hoje, eu vou ficar sob seus cuidados. Sim, Caim, tu gostas das fontes termais, certo? Por isso vou fazer com que possas entrar mesmo à noite. Caim, lembrando-se das fontes termais de há pouco, respondeu imediatamente. Sim, por favor. Gostas mesmo delas, não gostas? Águas termais. Eric sorriu perante a resposta de Caim. Sim. Caim acenou com a cabeça, com a cara vermelha pelo entusiasmo com que tinha respondido. Depois de ter acabado de comer, Caim foi conduzido a um quarto de hóspedes. Ele queria voltar às termas, nem que fosse só por um bocadinho. Caim-sama, as termas estão prontas. A empregada diz-lhe que as termas estão vazias. Sim, então vou entrar. Guiado pela empregada, ele entrou no vestiário. Depois, quando estava prestes a despir-se, ouviu um ruído atrás de si, o que o fez virar-se sem querer. A criada que o tinha levado até lá estava a tirar a roupa de criada. Já disse que estou bem, está bem. É uma pena. A criada saiu do quarto fazendo uma careta como se fosse realmente uma pena e depois virou-se. Afinal, talvez seja melhor lavar-te outra vez. Sai. Caim fechou a porta. Volume 2 Capítulo 58 O passado de Sarah. Caim ficou na casa de banho durante algum tempo, depois voltou para o quarto de hóspedes e foi dormir.
No dia seguinte, como tinha escola, decidiu ir para casa o mais depressa possível depois do pequeno almoço. Depois do pequeno almoço, estava a beber chá preto na sala de recepção com Eric. Caim, já vais mesmo para casa? Caim acenou com a cabeça perante a pergunta do Duque Eric. Sim, afinal tenho de ir para a escola. Obrigado por me receberem. Espero ver-vos novamente na capital real. Mas ainda assim, a transferência com certeza é conveniente. Embora eu tenha ouvido que é impossível de usar a menos que você tenha uma grande quantidade de poder mágico. Uma transferência consome dezenas de milhares, sim. Por isso, um utilizador normal de magia não seria capaz de a usar. Ao ouvir dezenas de milhares, Eric suspirou, desistindo. Entendi. Transferir daqui não seria um grande problema, pois não? Normalmente, eu gostaria que você deixasse a cidade antes de usar a transferência, mas eu também quero vê-la em ação. Entendido. Então, eu vou voltar para a capital real. Obrigado por tudo. Vejo-te na capital real então. Transferir. Eric desapareceu na frente de Caim, cujo campo de visão havia mudado num instante. Ele havia se mudado para o escritório da mansão do Viscondado de Silford. Rápido, eu tenho que ir para a escola, então assim que eu terminar, eu vou ver a mamãe. Pensando no passado chocante de Sarah, Caim vestiu o seu uniforme escolar e foi para a escola depois de cumprimentar Cora e Sylvia. Quando entrou na sala de aula, Telestia e Silk já lá estavam. Bom dia, Caim-sama. Bom dia, Caim criança. Telestia, Seda, bom dia. Caim sentou-se no seu lugar depois de cumprimentar as duas. Estamos quase nas férias de verão, e embora não possas vir este ano, Teles, desta vez o Caim vai ao território de Malbec. Também temos fontes termais. Teles, gostas muito delas, não gostas? Sim, depois de ter estado nessas fontes termais, fico sempre bem quentinho quando saio, são completamente diferentes dos banhos normais. Lembrando-se de como eram agradáveis as fontes termais em que tinha estado no dia anterior, Caim acenou com a cabeça. Sentiram-se mesmo e devem sentir-se muito bem, não é? Ele conteve-se antes de dizer que tinha estado em Malbec no dia anterior. As duas raparigas baixaram a cabeça perante a correção precipitada de Caim. Caim assistiu às aulas antes do meio-dia, mas como não tinha disciplinas electivas depois do meio-dia, dirigiu-se à mansão do Marquês Silford. Acenando aos guardas, entrou na mansão. Enquanto Gar estava no castelo real, Sarah veio cumprimentar Caim. Ara, bem-vindo. Não é habitual estar sozinho. Mãe, vim falar contigo sobre uma coisa. Também vou ter de falar com o pai, mas primeiro vou contar-te. Ao reparar na expressão misteriosa de Caim, Sarah conduziu-o à sala de recepção. Sentaram-se frente a frente na sala de recepção. Uma criada preparou-lhes um chá e saiu depois de terminar. Então, de que é que querias falar, só nós os dois? Sarah perguntou enquanto Caim fazia uma careta estranha. Caim tirou uma carta da sua caixa de itens e entregou-a a Sarah. É esta carta? Quando estava a caminho do território de Malbec este fim de semana, ajudei um nobre que estava a ser atacado por ladrões. É uma carta do Visconde Santos von Geleta Dunlop. Ao ouvir o nome, os olhos de Sarah regalaram-se de surpresa. É o meu pai. Ouviste falar dele, Caim? Eu sou a filha mais velha da família Geleta. Caim acenou com a cabeça e Sarah, com uma cara um pouco triste, desfez o selo de cera do envelope com uma faca, abriu-o e tirou a carta. Enquanto Sarah lia a carta, Caim permanecia em silêncio e olhava para ela. Sarah continuou a ler, com as lágrimas a brotarem-lhe lentamente nos olhos. Quando acabou de ler a carta, as lágrimas escorriam-lhe livremente dos olhos. Passei uma noite na tua mansão e conheci a tua irmã mais nova. Mãe, vocês são a imagem dividida uma da outra, por isso até lhe chamei mãe sem querer quando a vi pela primeira vez, antes de me aperceber do que realmente se estava a passar. Lara, e então o filho da Lara também é uma rapariga. Sim, ela chama-se Leela e é um pouco mais nova do que eu. Antes de se saber que eu era vosso filho, até me disseram para vir e casar com a família.
Disse Caim em tom de brincadeira. Sara riu-se com isso, ainda com lágrimas nos olhos. Isso soa-me, pai, está bem, é o mesmo de sempre. O Gar também recebeu uma carta? Sim, dou-lhe quando voltar. Sara pousou a carta na mesa e bebeu um gole de chá. Vamos falar mais quando Gar voltar. E Heine, é claro. Entendido. Ficarei aqui até lá, então. Sim, isso poupa-nos muitos problemas. Explicar isto sozinho, e afinal de contas, foi contigo que tudo aconteceu, por isso é claro que também devias estar aqui. As suas lágrimas de há pouco tinham desaparecido e a sua expressão tinha voltado à habitual. Enquanto esperavam pelo regresso de Gar, Caim contou-lhe o que andava a fazer na escola ou na sua mansão, os acontecimentos em Drintor e coisas do gênero. Ao saber que Caim estava a fazer todo o tipo de coisas inesperadas e normalmente impossíveis, Sara não parava de rir, agarrada ao estômago. A certa altura, Heine chegou a casa, tornando a sala de recepção ainda mais animada com todo o tipo de assuntos diferentes. Caim, nunca vens aqui à mansão. Podes estar ocupado com a associação de estudantes, mas não podemos brincar juntos de vez em quando. Mesmo que digas isso, Nei-sama, pareces muito ocupado. Vejo-te muitas vezes na escola, mas vais sempre com pressa para todo o lado. Vais sempre para o teu território aos fins de semana, por isso, da próxima vez, podes levar-me também? Eu também quero ir a Drintor. Conta comigo. Eu também quero ir ver o Alec. Levado pelos dois, Caim acenou relutantemente com a cabeça. Ainda estamos no processo de desenvolvimento de tudo, por isso não há muito para ver. Deixei a maior parte para o Alec Nisama. Vou falar com o Alec Nisama primeiro, depois decidimos uma data para vocês virem, está bem? Enquanto continuavam a falar entre si, bateram à porta e uma empregada disse-lhes que Gar tinha voltado para casa. Podem trazê-lo aqui, por favor. A criada acenou com a cabeça as palavras de Sara e saiu do quarto para ir chamar Gar. Não demorou muito até Gar entrar no quarto. Ao entrar na sala, reparou que Caim também lá estava e, perguntando-se com um sorriso amargo o que teria feito desta vez, Gar sentou-se. Caim, e fizeste alguma coisa de novo? Não é comigo que estamos a falar. Parando Caim com um aceno de mão, Sara começou a falar. Estamos a falar de mim, minha querida. Escondi-o até agora, mas quando nos conhecemos, disse-lhe que era Sara, uma aventureira, certo? Mas eu tenho um apelido. Caim, a carta, se quiseres. Caim acenou com a cabeça e, tirando a carta da sua caixa de itens, entregou-a a Gar. É esta carta? Acho que vais perceber se a leres. Gar inspecionou o selo de cera na carta. Este brasão é. Quando Gar reconheceu o emblema, franziu a testa. São da minha família. O meu nome de solteira é Sara von Geleta. A filha mais velha do Visconde de Santos. O quê? Hã? Gar e Heine ficaram surpreendidos. Se lerem a carta, vão perceber. Está bem. Gar abriu o envelope e leu a carta que estava lá dentro. Enquanto lia, olhou para Caim e murmurou, foi Caim outra vez, e antes de voltar a carta. Depois de ter lido tudo, Gar pousou a carta e suspirou. Quem diria que eras filha de São Santos? Então era por isso que não ias às cerimônias e afins. Sim, apesar de ter fugido de casa, continua a ser filha de um nobre. E como nos casamos sem que cumprimentasses a família dos meus pais, pensei que isso te causaria problemas. É verdade que é um ato contrário à etiqueta normal. Mas mesmo assim, pensar que és filha do Sr. Santos. Gar e Sara estavam preocupados com o que fazer a partir de agora, por isso Caim levantou a voz. O Sr. Santos perguntou-me se podíamos ir vê-los juntos da próxima vez. Disse que podia ficar mais descansado se lhe mostrasses uma cara alegre. Ele também queria conhecer Heine Nei-sama. Sim. Então, tenho de os ir cumprimentar como deve ser. No entanto, teria de sair da capital real durante alguns dias para o fazer. Naturalmente, não posso deixar a capital real sem explicar o motivo à Sua Majestade. Gar tinha um emprego na capital real.
Apesar de a sua mulher, que até então pensava ser uma aventureira, ser na realidade uma nobre, o simples facto de querer ir ver a família não era explicação suficiente para poder sair da capital real. Se for esse o caso, eu já registrei um ponto lá, então podemos ir lá num instante se eu usar transferir. Nós tínhamos essa opção disponível também, hein? Gar assentiu com a cabeça, mas Sarah e Raine não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Caim-kun, por transferência, queres dizer aquela magia que aparece nas histórias sobre o herói e outros mitos? Como é que podes usar essa magia? Uá! As vozes de Caim e Gar sobrepuseram-se. Ambos tinham escrito nos rostos: "Ó rapaz, agora conseguimos", mas era demasiado tarde. Gar, querida, Caim, qual é o significado disto? Sarah, agora com uma expressão facial completamente diferente da anterior, olhava para eles com um olhar frio que parecia trespassá-los, fazendo com que Gar e Caim começassem a suar frio. Não, bem, Sua Majestade disse-nos para não dizermos nada sobre isso, porque é segredo de Estado. Querido, por que é que segredos de Estado vêm à baila numa conversa de família? Acho que precisamos de ter uma longa conversa depois disto. Sarah sorriu docemente, ao que Gar desviou o olhar e olhou para Caim. Caim fez uma careta de resignação e abanou a cabeça. Mãe, é só uma vez por dia, mas posso usar a minha vasta quantidade de poder mágico para me transferir para algum lado. Depois, no fim de semana, vamos para Dunlov com isso. Na realidade, o seu poder mágico não se esgotaria, independentemente do número de vezes que ela o utilizasse, mas Caim achou que seria mais fácil convencê-la dessa forma. Gar acenou com a cabeça a explicação de Caim, embora com um ar desconfiado. Certo, Caim continha uma quantidade extraordinária de poder mágico, agora que falas nisso. Mas mesmo assim, ser capaz de usar magia de transferência lendária, como cresceste, Caim. Sarah ficou impressionada com o crescimento de Caim. Muito bem, então, vamos para Dunlov no próximo fim de semana. Afinal, tenho de pedir desculpa por ter fugido de casa há tantos anos. E com esta afirmação, ficou decidido que iriam à aldeia de Dunlov no fim de semana seguinte. Volume 2. Capítulo 58. Nos dias seguintes da semana, Caim foi à escola como de costume e, depois de terminadas as aulas, foi a Drintor encontrar-se com Alec e Lula para discutir os seus planos para o futuro. Graças a Dharmeshia ter adquirido esses materiais, todo o trabalho está a correr bem. E Lula, os desenhos que fizeste também são excelentes. Mas, às vezes, falas de coisas que eu não entendo. Foi o Alec-sama que deu as instruções tão bem a todas as pessoas, eu só ajudei um bocadinho. Disse Dharmeshia, que estava à espera atrás de Caim. Graças a Dharmeshia-sama ter nos arranjado toda aquela madeira, também nos sobrou mais orçamento do que esperávamos inicialmente. O novo bairro residencial já está concluído, por isso agora estamos a trabalhar numa escola e num dormitório para aventureiros. Uma vez que os aventureiros também se estão a juntar a nós, está a ser mais rápido do que o esperado. Lula explicou, espalhando um dos seus desenhos sobre a mesa. O Grêmio dos Aventureiros também tem cooperado com Alec tanto quanto possível, pagando os seus impostos a tempo e horas, e como tal, não tem havido grandes problemas na cidade, de acordo com a explicação de Alec. Embora, quando os aventureiros bebiam álcool, pequenos problemas apareciam a toda hora, mas como eram principalmente lutas entre eles, não tinham muito efeito no cidadão comum. Se essa é a condição da cidade, então duvido que haja algum problema. Tenho coisas mais complicadas para fazer no fim de semana, por isso não poderei vir cá. Estamos bem com as infraestruturas por agora, por isso não é um grande problema. Mas mesmo assim, complicado, dizes tu? Voltaste a causar algum tipo de problema na capital real? Alec, que sabia que Caim normalmente se comportava fora dos limites do senso comum, perguntou casualmente se ele tinha causado algum tipo de problema novamente. Vou contar-te, porque também te envolve a ti, Alec Nisama, mas, bem, sabes como a mãe sempre disse que era uma plebeia e uma aventureira? Descobri que ela é na verdade a filha mais velha do Visconde Geleta, e por isso vamos passar o fim de semana a Dunlov com a mãe. Alec ficou surpreendido ao descobrir que Sarah tinha sido de facto uma nobre.
Mãe Sara, dizes tu. Pelo seu comportamento e discurso cotidiano, eu tinha assumido que ela era uma plebeia, mas nunca teria pensado que fosse uma nobre. Sim, é por isso que vou estar ausente durante algum tempo. Por isso, gostaria que tomasse conta das coisas aqui. Ah, claro, este é o investimento do Duque Eric, por isso deixo-o nas tuas mãos. Caim colocou a bolsa com as 5 moedas de platina dentro sobre a mesa. Eric havia dado a ele como reparação, mas Drintor não era desenvolvido o suficiente para o gosto de Caim. Mesmo que ele tivesse desmantelado os bairros de lata e eles conseguissem manter o custo das mercadorias vendidas a um nível relativamente constante, sem as doações do Senhor, os padrões de vida e de trabalho não aumentariam para o cidadão comum. Do Duque Eric, e então aceitarei com gratidão. Vou escrever-lhe uma carta de agradecimento em teu nome. Alec guardou cuidadosamente a bolsa num cofre. Então contarei convosco para continuar a desenvolver a cidade. E com estas palavras de Caim, a reunião terminou. Era fim de semana e estavam prestes a partir para Dunlow. Caim queria ir à frente e dizer ao Visconde Santos que eles estavam a chegar, mas Sara impediu-o. Está tudo bem, não tens de fazer isso. Eu quero pedir desculpa a Lara. Então, por favor, agarra-te a mim. Se não o fizeres, não podemos transferir juntos. Sim, já percebi. Ótimo. Gar e Sara seguraram cada um numa das mãos de Caim. Sebas, eu volto amanhã. Até lá, deixa o lugar para ti. Deixa comigo, Gar-sama. Sebastião fez uma vênia. Caim-kun, posso abraçar-te então? Perguntou Reine, com os olhos a brilhar. Segurar na minha mão seria suficiente, mas... Sem dar ouvidos a Caim, Reine abraçou-o por trás. Asterisco sniff sniff asterisco ou é o cheiro do Caim-kun. Quando sentiu os seus seios ligeiramente crescidos a pressioná-lo por trás, Caim suspirou perante o desprezo total pelo que ela tinha acabado de dizer e lançou a magia. Transferência. O seu campo de visão mudou num instante. Como Caim tinha pensado que ir diretamente para a mansão do Visconde de Santos causaria alguns problemas, acabaram por ficar perto dos portões da cidade. Como esta era a primeira vez que se transferiam, os outros 3 ficaram surpreendidos quando olharam em redor. Pensar que chegaria o dia em que eu experimentaria transferir. Aquela porta nostálgica. Já cá estamos. Embora eu quisesse abraçar Caim-kun por mais tempo. Enquanto ouvia as diferentes reações dos 3, Caim escapou de Reine. Eu fui transferido para aqui, perto do portão de entrada da cidade, por isso peço desculpa, mas vamos ter de andar a partir daqui. Estavam a cerca de 10 minutos do portão a pé, por isso chegaram à entrada da cidade suficientemente cedo. Os guardas do portão, ao verem o grupo de 4, vestidos com roupas de nobres, a caminhar em direção a eles pela estrada principal, ficaram nervosos e perguntaram-se se lhes teria acontecido alguma coisa no caminho. Pensando, vi-se. Então, um dos guardas correu em direção ao grupo de Caim. Com licença. Vocês parecem ser nobres, mas posso perguntar o nome da vossa família? E enquanto estão a andar? Aconteceu alguma coisa? O guarda de meia-idade, que Caim presumiu ser o capitão Ali, chamou-os educadamente. Ah, desculpe, eu sou Kai. Eu sou o Marquês Gar von Silasford de Grácia. Viemos ver Sr. Santos. Os pormenores não são da vossa conta. Quando Caim estava prestes a apresentar a prova de que era visconde, Gar disse que era marquês e mostrou ao capitão a prova de que isso era verdade. A prova de Gar de que era marquês era mais ornamentada do que a de Caim de que era visconde. Os guardas, bem como o seu capitão, ficaram tensos quando ouviram dizer que o nobre que tinha entrado no portão era um marquês real, que era uma patente nobre superior à do senhor do seu território e da sua família. Sim. Por favor, entrem. Vamos preparar uma carruagem imediatamente. OY, vocês, homens, vão preparando uma carruagem agora. E alguém que corra para a casa do senhor também. Aos gritos do capitão, os guardas mais novos saíram a correr. Prepararemos a carruagem para vós imediatamente, por isso esperem aqui por um momento.
O capitão conduziu-os educadamente à sala de recepção de um edifício vizinho. Peço desculpa por estarmos aqui cheios de gente. Quando a carruagem estiver pronta, levá-los-emos imediatamente para a mansão. Gar tirou uma bolsa do bolso e entregou-a ao competente capitão da guarda. Peço desculpa por todos os problemas que vos estamos a causar. Peguem nisto e entreguem-no aos guardas para passarem a noite. Não merecemos tal gratidão, mas aceitamos de bom grado. Ele guardou cuidadosamente o saco no seu próprio bolso. 10 minutos depois, a carruagem estava pronta e os 4 entraram na carruagem, com um dos guardas como cocheiro. Obrigado por cuidarem de nós. Depois de Gar chamar o capitão da guarda, a carruagem partiu. Dentro da carruagem, Gar sentou-se calmamente, de braços cruzados. Sarah estava a apreciar a cidade nostálgica que não via há mais de 10 anos. E Heine estava enrolada no braço de Caim. Pura Nees-sama. Não temos andado numa carruagem sentados lado a lado como esta ultimamente, por isso tenho de reabastecer o meu medidor de Caim com O. Caim tinha pensado que talvez por ela estar constantemente ocupada na escola, tinha deixado de ser um Brocon, mas afinal não era esse o caso. Enquanto cruzava os braços com Heine, Caim também apreciava a paisagem urbana que tinha visto há apenas uma semana através da janela da carruagem. Passando pela cidade, a carruagem chegou à residência do senhor em 20 minutos. Peço desculpa por vos ter feito esperar. Chegamos à mansão. O guarda abre a porta, tendo saído da carruagem antes deles. Quando saíram da carruagem, toda a família do senhor já se tinha alinhado em frente ao portão para os receber. O guarda que tinha ido à frente tinha lhes contado tudo. Quando os 4 desembarcaram, Santos aproximou-se de Gar. Marquês Gar, já lá vai muito tempo desde o nosso último encontro. Senhor Santos, peço desculpa por não o ter contactado antes de vir para cá. Li a sua carta. Há algumas coisas que precisamos de falar agora, por isso tive de vir em cima da hora. Gar fez uma ligeira vênia e depois olhou para Sarah. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Santos e dos criados que trabalhavam há mais tempo na mansão ao verem Sarah. Lara já estava a chorar. Só ela, que não percebia o que se estava a passar, tinha um ar perplexo. Sarah, como estás? Pai, de facto já passou muito tempo. Peço desculpa por vos ter causado problemas. Com lágrimas nos olhos, Sarah fez uma vênia profunda. Santos acenou com a cabeça, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Depois, virou-se para olhar para Caim. Senhor Caim, desculpe-me. Não pensei que viesse tão cedo. Fiquei muito surpreendido quando um guarda entrou aqui e começou a explicar-me tudo. Não, como se trata de um reencontro depois de muito tempo, pensei que quanto mais cedo melhor. Santos acenou com a cabeça as palavras de Caim e depois virou-se para Gar. Deve ter sido uma longa viagem. Por favor, descansa na mansão. Lamento, mas atualmente o Duque Eric também está cá de visita. Ao ouvir isto, Caim pensou Ele tinha falado com Eric na semana anterior, mas não lhe tinha contado sobre Sarah. Pensando que não tinha outra escolha senão deixar a explicação para Gar, Caim e os outros foram conduzidos para dentro da mansão. Sargar, Caim-kun, quem diria que nos iríamos encontrar aqui? O Duque Eric já estava à espera no corredor, sorrindo. Volume 2 Capítulo 60. Duque Eric, como é que estás aqui? Eric baixou a cabeça perante a pergunta de Gar. Estou a regressar do meu território. Quando regresso à capital real, o Sr. Santos deixa-me sempre entrar, por isso estou sempre em dívida para com ele. O que, ainda não ouviste falar do Caim-kun? Ele parou e passou uma noite em nossa casa na semana passada. Ao ouvir os comentários de Eric, Gar lançou um olhar frio a Caim. De facto, quando Caim passou lá a semana passada, tinha ouvido dizer que Eric e Silk gostavam de comer os vegetais selvagens locais. Sobre isso, eu só. Suando frio, Caim desviou o olhar. Mas então, Sargar, por que é que está aqui? Afinal, são precisos vários dias para chegar aqui desde a capital real, não é? Gar olhou para Caim sem dizer nada. Ao reparar nesse olhar,
Eric compreendeu imediatamente. Ah, como eu pensava, era o Caim-kun. Bem, parece que tens aí algo complicado, por isso vou voltar para o meu quarto de hóspedes. E assim, Eric foi para o quarto de hóspedes. Caim, e também paraste no território de Malbeek? Sim. Caim encolheu-se perante as palavras de Gar. Bem, tanto faz, está bom por enquanto. Agora, então, vamos falar sobre o que viemos fazer aqui. Reine, Caim, podem vir também. Entendido. No quarto de hóspedes, a família Geleta, composta por Santos, Lara e Leela, sentou-se frente a frente com Gar, Sara, Reine e Caim. O marido de Lara tinha ido para a capital real, por isso não estava presente nesta altura. Enquanto a sala se enchia de tensão nervosa, Santos foi o primeiro a abrir a boca. Sara, já passaram 15 anos. O tempo passa mesmo a voar. Fiquei muito surpreendido quando soube por Sir Caim que eras a mulher de Gar. Sir Caim ajudou-me e salvou-me quando eu estava a fazer um recado na minha carruagem e fui atacado por ladrões. E quando o trouxe de volta à mansão para passar a noite aqui, ele viu a Lara e disse, mãe. Devo dizer que foi uma grande surpresa. Santos disse como se estivesse a recordar o passado. Pai, peço desculpa por ter estado ausente durante tanto tempo. E Lara, desculpa-me por te impor todos os deveres de um nobre. Sara baixou profundamente a cabeça na direção dos dois. Senhor Santos, permita-me que também lhe peça desculpa. Sem saber que ela era sua filha, apaixonei-me por ela e casei-me com ela, pensando que era apenas uma aventureira. Devia ter verificado tudo na altura. Peço imensa desculpa. Colocando as mãos sobre a mesa, Gar também baixou a cabeça. Por favor, levantem a cabeça, vocês dois. Afinal, temos de nos encontrar em segurança desta forma. Eu também conheci os meus netos. Tu és a Reine, não és? Eu sou o pai da Sara. Ele sorriu para Reine e Caim com um olhar bondoso. Prazer em conhecer-te, avô. Eu sou a filha mais velha de Gar, Reine. Tenho 14 anos. Atualmente, frequento a academia na capital real. Reine levantou-se e fez uma vênia, cumprimentando-os de uma forma muito aristocrática e feminina. Santos parecia um pouco embaraçado por Reine lhe ter chamado o avô com a sua idade, pois até agora não tinha pensado que tinha netos mais velhos do que Leela, que ainda tinha menos de 10 anos. Nunca tinha esquecido Sara, mas após 15 longos anos, quase desistira e tentará esquecê-la. Senhor Caim, a sério, obrigado. Graças a si, pude reencontrar a minha filha, já para não falar que, de repente, fiquei com 2 novos netos. Mas não estava à espera que viesse tão cedo. Caim só tinha sido capaz de se mover tão depressa por causa de voar e transferir com uma carruagem normal, teria sido definitivamente impossível. No entanto, Santos não tocou no assunto e preferiu ficar contente com o reencontro. Depois, Lara e Leela apresentaram-se e a conversa decorreu sem problemas. Senhor Santos, a partir de agora, somos parentes. Vamos cooperar a partir de agora. Senhor Gar, obrigado por isso. Então, vou contar consigo. Os dois apertaram as mãos com firmeza e a reunião familiar terminou. Gar e Santos começaram a falar um com o outro, Sara e Lara fizeram o mesmo, enquanto Reine, Caim e Leela foram para outra sala. Reine parecia estar insuportavelmente feliz por ter de repente uma irmã mais nova e não parava de olhar para Leela com entusiasmo, com os olhos a brilhar. O que é que se passa, Reine Onei-sama? Leela inclinou a cabeça perante o comportamento suspeito de Reine, mas esse parecia ser o ponto de ruptura de Reine. Leela-chan. És tão gira. Reine abraçou Leela de repente, surpreendendo-a com a sua ação repentina. Reine Onei-sama? Do outro lado da surpreendida Leela, Caim deu-lhe uma bofetada na cara, pensando que eu sabia. Olá, Caim. Agora tenho uma prima-irmã mais nova, não é? Até agora, eu era a única rapariga da família Silford. Achas que a posso levar comigo para a capital real desta maneira? Reine Nee-sama, isso não é permitido. Daqui a mais 2 anos, a Leela irá provavelmente frequentar a academia na capital real também.
Nessa altura, ficarão juntos. Caim respondeu à pergunta de Reine, espantado. Se ela fosse levada assim outra vez, não seria mais do que um rapto. Mas, se ela fosse para a academia na capital real, poderiam voltar a encontrar-se. Ótimo! Eu espero por ela na academia. Na altura em que Leela se matriculou, Reine já se tinha formado, mas Caim não quis estragar o momento para a radiante Reine e manteve-se calado. A dada altura, Caim sacou de um jogo de reversi e fizeram uma competição. Leela tinha uma boa memória, por isso não demorou muito tempo a vencer Reine no jogo. No entanto, escusado será dizer que Caim era o melhor no jogo. Enquanto os três passavam o tempo a divertir-se, chegou a hora do jantar. Ao jantar, as famílias Geleta e Silford sentaram-se de cada lado da mesa, com Eric à cabeça. Hoje é dia de festejar, por isso pedi aos cozinheiros que fizessem algo requintado. Os pratos na mesa variavam de porco assado inteiro a verduras selvagens salteadas, e eram demasiado para tanta gente consumir. Acontece que Eric tinha estado presente quando Gary Santos falaram um com o outro, pelo que já compreendia a situação. Então, um brinde ao reino de Sford, enquanto as famílias Silford e Geleta se tornam parentes nesta feliz ocasião. Saúde! Todos levantaram os copos ao sinal de Eric. As criadas que os serviam trouxeram um prato de comida para cada um. À medida que bebiam álcool, os adultos tornavam-se cada vez mais faladores. No entanto, a conversa continuou de forma civilizada e, mesmo depois de terminarem a refeição, os adultos foram para outra sala para continuar a beber. Caim e Reine ficaram com um quarto privado para dormir, mas Reine começou a queixar-se de que queria dormir com Leela. Finalmente, vou dormir com a Leela Chan. Boa noite, Caim. Anda, Leela Chan. E sim. Boa noite, Caim Oni-sama. Sim, boa noite para ti também. Vou deixar a Reine contigo, então. Mas Reine já tinha levado Leela embora antes de Caim terminar a frase. O quarto privado continha apenas um par de camas, mesas e cadeiras. Embora tivesse apenas cerca de 16 metros quadrados, era bastante espaçoso. Caim sentou-se no chão e começou a meditar. Tinha se tornado uma rotina para ele, e fazia-o todos os dias sem falhar. O seu estatuto já tinha saído do reino dos humanos, sendo agora algo semelhante a um semideus, com os números a desaparecerem, pelo que não havia necessidade de aumentar ainda mais as suas estatísticas, mas ainda não o tinha feito. Ele ultrapassou o nível de Yuya. Caim pensou que não havia grande problema em comparar-se com Yuya. Terminou a meditação, deitou-se na cama e adormeceu. O pequeno almoço começou quando todos chegaram à sala de jantar no dia seguinte. Aparentemente, depois de terem bebido demasiado no dia anterior, Eric, Gary Santos não pareciam estar a sentir-se muito bem. Enquanto os outros tomavam o pequeno almoço, os três recusavam-se a comer qualquer coisa, limitando-se a beber água. E sinto-me mal. Senhor Santos, isso foi demasiado forte. Eric franziu o sobrolho enquanto bebia a sua água. Bem, divertimo-nos mais quanto mais bebemos ontem e Santos também estava grogue por ter bebido demasiado na noite anterior. Caim ficou espantado por Sarah e Lara terem feito caras que diziam ou vão ter de aguentar. Caim. Podes usar algum tipo de magia que cura a ressaca. Porque isto é mesmo. Normalmente, Gar abster-se-ia de que Caim usasse a sua magia à frente das pessoas, mas hoje Gar decidiu apostar na esperança de que Caim pudesse fazer alguma coisa. Sim, acho que tenho algo que vai funcionar. Pai, posso usá-la? Por favor, faça. Caim lançou Condition Eal em Gar, que acenou com a cabeça com uma cara de engasgo, e depois começou a fazer o mesmo a Eric Santos. Quando Caim usou magia de cura neles, as suas expressões mudaram rapidamente para uma de alívio e frieza. Caim, salvaste-nos. Caim-kun, obrigado. Desculpa, Caim-san. Os três baixaram a cabeça para Caim, que regressou ao seu lugar enquanto coçava a bochecha. Mas mesmo assim, para ser capaz de usar uma magia de cura tão bem, só há um Caim-kun em toda a família. Todos se riram da piada de Eric e a refeição recomeçou.
A refeição continuou em paz. Depois disso, quando Eric se dirigiu para a capital real na sua carruagem, todos foram despedir-se dele. Na verdade, talvez o Caim pudesse, e não, isso não vai resultar. Que chatice! Mas mesmo assim, este é também o dever de um nobre, por isso acho que não tenho escolha. Eric, sabendo da transferência mágica de Caim, olhou com inveja para a família Silford. Gar, que também sabia o que se estava a passar, respondeu com uma expressão apologética. Sir Eric, vemo-nos de novo na capital real. Fica bem. Duque Eric, por favor, cuide-se. As famílias Silford e Geleta alinharam-se em frente à mansão para se despedirem de Eric. A carruagem partiu, acompanhada por 20 guardas. Desde que Telestia e Silk tinham sido atacadas pelos orcs, o número de guardas nobres tinha aumentado. Eles acenaram adeus até a carruagem sumir de vista, depois voltaram para a mansão. Então, acho que mais vale irmos para casa. Santos fez uma pergunta ao ouvir a afirmação de Gar. Mas a sua carruagem, Sir Gar. Por falar nisso, foi noticiado que veio a caminhar em direção aos portões. Sobre isso. O que estão prestes a ver é um segredo, por isso se pudessem mantê-lo como tal, eu agradecia. Claro, eu prometo. Então deixo a Sara ao seu cuidado. Sir Caim, venha visitar-nos sempre que quiser. Pai, voltarei a visitar-vos em breve. Lara, Leela, até logo. Sara fez uma vênia a cada um dos membros da família Geleta. Visconde Santos, um dia destes passo por cá. Caim também fez uma vênia. Entraram na mansão e reuniram-se na sala de recepção. As únicas pessoas dentro da sala eram as famílias Silford e Geleta. Caim queria reduzir ao mínimo as pessoas que o viram regressar a casa com magia de transferência. Por que é que viemos para esta sala? Como é que se pode ir para casa a partir daqui? Ao ver que Santos ainda não tinha percebido, Gar olhou para Caim. Na verdade, Visconde Santos e eu posso usar magia de transferência. Usamo-la para vir da capital real para aqui. Por isso também estávamos a pé quando viemos para cá. Ao ouvir o magia de transferência, os olhos de Santos arregalaram-se de surpresa. Naturalmente, Lara ficou na mesma situação. Leela continuava sem perceber, por isso baixou simplesmente a cabeça. O quê? Eu sabia que o Sr. Caim era uma criança verdadeiramente dotada, mas ser capaz de usar uma magia de transferência lendária? Só de pensar que alguém com a linhagem de Geleta se tornaria num utilizador de magia tão lendário. Há também uma ordem de silêncio de Sua Majestade. Cuidado com isso, Sr. Santos. Santos acenou com a cabeça ao ouvir Gar lembrar-se disso. Toda a família Silford agarrou-se aos ombros de Caim. Obrigado por nos receberem. Caim agradeceu-lhes e inclinou a cabeça. Transferência. Os 4 desapareceram da sala num instante. As 3 pessoas que ficaram para trás na sala olharam sem palavras para o lugar onde os 4 que tinham desaparecido tinham acabado de estar. Pai, pensar que tais coisas podem acontecer. Sim, pensar que a criança Sara seria tão parecida. Eu quero ver Reine e Sama novamente. E assim terminou o reencontro de Sara com a sua família. Underline 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 underline. Com isto, o volume 2 está terminado. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.